Nossa aula de hoje é sobre as ferramentas de OIM, Organização e Métodos. Também podemos chamá-las de ferramentas de OSM, Organização, Sistemas e Métodos. Seja o nome qual for, as ferramentas são as mesmas. Ambos nomes podem ser utilizados. Então, o que é OIM? Organização e Métodos, ou Organização, Sistemas e Métodos, é uma área da administração que lida com um conjunto de técnicas para aperfeiçoar o funcionamento das organizações. O seu objetivo é aprimorar métodos de trabalho, agilizar a execução das atividades, eliminar atividades em duplicidade, padronizar, melhorar o controle, fazer o gerenciamento dos processos e solucionar problemas, ou seja, tudo o que queremos na gestão empresarial. E será que as suas ferramentas podem ser utilizadas para a saúde e a segurança do trabalho? É claro que sim. Muitas delas vocês já as conhecem e as utilizam nos seus processos de trabalho. Eu listei aqui 5 ferramentas principais que iremos trabalhar, são a padronização de processos, o layout. Aqui temos a palavra layout na língua portuguesa, mas pode ser utilizada também a palavra do idioma inglês. O quadro de distribuição do trabalho, o famoso QDT, o manual e o formulário. Então, começando pela padronização, o que é a padronização? Nada mais é do que reunir as pessoas, discutir o procedimento até encontrar aquele que for melhor, treiná-las e assegurar de que a execução está de acordo com o que foi consensado junto com este grupo. E a padronização só termina quando a execução do trabalho estiver garantida. O seu objetivo é conseguir que as pessoas façam exatamente aquilo que tem que ser feito, sempre da mesma maneira, tornando cada pessoa mais competente em sua função. Então, na segurança do trabalho, a padronização é extremamente importante, porque nós sabemos que se os procedimentos forem feitos corretamente, adequadamente, nós conseguimos garantir a minimização de acidentes de trabalho. Características básicas dos padrões. O padrão deve ser baseado na prática, ele deve ser passível de revisão, não é porque nós estabelecemos um padrão que nunca mais vamos alterá-lo, as coisas evoluem. Todo padrão tem que ser autorizado pela hierarquia superior, deve ser de fácil leitura, fácil revisão, fácil manuseio e tem que ser viável, ou seja, deve haver uma real possibilidade de cumprimento deste padrão. Alguns métodos de padronização são a elaboração de mapas e fluxogramas, descrição de procedimentos e o registro em formato padrão, como o POP, que vocês já conhecem, Procedimento Operacional Padrão. Aqui temos um exemplo de um mapa de relacionamento de um restaurante, onde nós temos os fornecedores, lá fora no início do processo, e os clientes, que são o nosso destino final da produção dos nossos alimentos. No meio temos diversos setores dos restaurantes e como eles interagem entre si. Então, esse mapa nos mostra como esses diversos setores interagem, qual a relação entre eles. É muito útil para se ter uma ideia geral do processo. Agora nós entramos no fluxograma propriamente dito. Então, temos aqui um exemplo também de uma área de restaurante que começa no cliente, né? O cliente fazendo o pedido para o balcão, que vai receber, vai digitar, se já está disponível já empacota, se não vai para a área de preparo de comida e assim vai. Observem que nós temos uma série de atividades em lilás, que são atividades, elas estão com verbos na terceira pessoa do singular e há uma padronização neste formato. E nós temos alguns pontos de decisão. Então, esses pontos de decisão estão representados no nosso fluxograma com a figura losango, em cor azul. E nós temos sempre duas possibilidades de resposta, ou sim ou não. Se sim, segue um determinado fluxograma, se não, segue para uma outra atividade deste mesmo fluxograma. E nós temos apenas um final. Então, muito importante nós termos um início e um final do processo. Depois, entrando na questão do layout, o layout é conhecido também como o arranjo físico, e o estudo de layout tem as seguintes finalidades: conseguir a eficiência no fluxo de documentos, no fluxo do trabalho, facilitar a supervisão por parte das chefias, melhorar o desempenho dos empregados e otimizar máquinas e equipamentos.
Alguns princípios básicos são dispor próximos os setores com grande fluxo de informação, para evitar que as pessoas tenham que ficar andando de um lado para outro e perdendo tempo, né, dentro da sua rotina de trabalho. Dispor os setores de modo a permitir uma rápida e eficiente supervisão, também para otimizar o tempo da chefia. Colocar setores de atendimento ao público próximos à entrada, também para evitar que o público fique circulando dentro do ambiente organizacional. Agrupar setores, deixá-los próximos, setores que façam trabalhos similares ou afins. Colocar arquivos, armários, etc., perto das pessoas que usem eles frequentemente. Dispor, na medida do possível, pessoas, móveis, equipamentos na mesma direção. Também atentar para uma boa apresentação visual e para a localização de portas, janelas, pilastras, tomadas, etc. Então, sempre há uma possibilidade de melhoria do layout organizacional. Para que possamos definir o layout, o primeiro passo é informar-se sobre as atividades a serem desenvolvidas, também sobre as dimensões e características dos móveis e dos equipamentos necessários. Trabalhar em conjunto com o arquiteto ou a pessoa que presta esse serviço para a empresa no sentido de preparar uma planta baixa, tentando encontrar uma disposição ótima, considerando fatores organizacionais, ecológicos, de ambientação, físicos e até mesmo pessoais. Se possível, fazer uma maquete para testar a solução antes de implantá-la e levar a solução encontrada à apreciação dos usuários, ou seja, das pessoas que trabalham naquele local, pois se não tivermos o apoio das pessoas, fica bastante difícil a gente seguir adiante. A ferramenta número 3 é o QDT, Quadro de Distribuição do Trabalho, que é um instrumento utilizado com o objetivo de se analisar diversas atividades atribuídas a cada uma das unidades da empresa, através de um diagnóstico das tarefas, visando aferir a carga de trabalho e a racionalidade da sua distribuição. É uma técnica que tem como finalidade avaliar essa distribuição das atividades entre os diversos órgãos e dentro dos órgãos, dos departamentos, quais são as tarefas de cada um dos empregados. Todo estudo de distribuição do trabalho vai conduzir a um quadro, o quadro de distribuição do trabalho. Sabemos que alguns quadros são difíceis de elaborar porque alguns trabalhos nós não conseguimos mensurar em termos de tempo, mas vale a tentativa. Então, para que o QDT seja executado, temos as seguintes etapas: levantamento das tarefas de cada empregado, então poder estar observando o que cada um faz, anotando, medindo o tempo. Identificação de grupos de tarefas similares que constituem as atividades do órgão, do departamento. Elaborar o QDT propriamente dito e depois fazer uma análise do mesmo. Será que o tempo está adequado, a capacidade de cada um, há um equilíbrio na distribuição dos trabalhos dentre os diversos empregados, etc. Propor implantar um novo QDT, se for necessário, otimizar esse trabalho, e avaliar os resultados e os ajustes necessários. A quarta ferramenta é um manual. Um manual, todos nós conhecemos, é uma coleção de instruções com o propósito de comunicar informações sobre políticas e práticas dentro da empresa. Ele aponta o como fazer. É um instrumento de gerência de relativa duração, porque ele também pode sofrer atualização, e é usado para divulgação, para treinamento. Então, é um instrumento muito utilizado nas empresas. O seu objetivo é permitir que a reunião de informações dispostas de forma sistematizada, criteriosa e segmentada atue como um instrumento facilitador da organização. Ele deve ser bem elaborado, sem ser um limitador da criatividade humana. E também é muito importante que ele seja mantido sempre atualizado. Então, quando houver alguma modificação em alguma instrução, em algum processo, deve ser feita a alteração também no manual desta instrução ou deste processo. Um manual geralmente apresenta uma estrutura como mostra o nosso slide, tem um índice, um sumário, uma pequena introdução, instruções para o uso, o conteúdo propriamente dito, e depois pode ter apêndices, anexos e até mesmo um índice alfabético ao final para facilitar a busca por determinada informação. As vantagens do manual são as seguintes: permite padronizar atividades, procedimentos,
minimizar desentendimentos, porque aí todos os usuários vão agir de uma determinada forma, uniformizando terminologia, centralizando informações que podem estar dispersas na organização, ajudando a divulgar informações, melhorando a coordenação, o controle, elevação do moral e influenciando no custo operacional no sentido de diminuí-lo, evitando retrabalho e evitando desperdícios. Por outro lado, o manual tem as suas limitações também, podem surgir consequências adversas, o manual inclui apenas os aspectos formais, os informais não têm como ser contemplados, ele pode ter sido elaborado com um dimensionamento inadequado, com subjetivismos e inflexibilidade que acabam limitando o seu uso. Então, temos que ter muito cuidado a esses aspectos para que as vantagens superem essas possíveis limitações. Então, algumas recomendações são as seguintes. O manual deve ser elaborado para quem não sabe, porque quem sabe não precisa consultar o manual. A entrega tem que ser feita por pessoal apropriado, se for um manual físico, não simplesmente deixá-lo em cima das mesas dos empregados, mas ser feito todo um preparo, uma conscientização da sua importância e uma orientação para o seu uso, considerando as peculiaridades da organização, tendo um padrão estético-visual para que se chame a atenção, podendo utilizar algum sistema de codificação, e após a distribuição deve-se acompanhar a implantação e atentar para a atualização, fazendo revisões periódicas sempre que necessário. Por fim, a última ferramenta é o formulário. O formulário é uma ferramenta que serve para se obter o intercâmbio de informações entre o público e os órgãos da empresa ou mesmo internamente dentro da organização entre os seus diversos departamentos. Ele adquiriu uma grande importância com o crescimento, com a burocratização das organizações, que às vezes ainda não se preocupavam com isso. Também o tratamento de papelório, papelada, gerava muitos custos, então as organizações introduziram modelos de formulário para facilitar o seu trabalho, e hoje, então, existe todo um estudo no sentido de otimizar e racionalizar estes formulários, que muitas vezes tramitam já de forma eletrônica, evitando papéis. Para se criar um formulário, é importante verificar se a adoção sugerida é pertinente em função da rotina, ver se há possibilidade de utilização de um formulário já existente que possa ser adaptado para um novo uso, verificar a viabilidade e a praticidade do novo formulário junto aos órgãos, as pessoas que vão utilizá-lo, e cuidar a respeito de algumas normas. Por exemplo, dispondo as questões numa sequência lógica, elaborando questões claras. Sempre que tiver um número limitado de alternativas, colocar opções para a resposta, para que o usuário apenas só marque um X ao invés de escrever a resposta. Isso facilita, padroniza. Programar os espaços no formulário de acordo com da forma como vai ser feito o seu preenchimento, se é à mão, se é datilografado, digitado no computador. Ajustar o tamanho do formulário, tipo, se for em papel, até a gramatura do papel, tem que ser um papel mais grosso se a necessidade desse formulário durar durante um determinado período de tempo, que seja mais longo, então aí tem que ser um papelzinho um pouquinho mais grosso. Atribuir um número de codificação, então se pode ter um controle desses formulários padrões que são utilizados dentro da empresa, criando uma sistemática de codificação. Então, o controle é muito importante. O ideal é que a empresa tenha, né, um arquivo com todos os modelos de formulários que são utilizados. Eles também, assim como o manual, devem ser periodicamente revistos, com o objetivo de reduzir o número de formulários, evitar a criação de novos formulários sem necessidade, melhorar o layout dos formulários, estabelecer padrões de desempenho e otimizar a estocagem e distribuição de formulários, se estes forem em papel.